Temos algumas grandes atualizações, no caso da líder de torcida universitária e rainha da beleza, acusada de descartar o corpo do bebê no armário de seu apartamento após dar à luz. Vídeo dela no tribunal, segundo a WBIR-TV. Também soubemos que o ex-namorado dela forneceu uma amostra de DNA para a polícia. Uma grande dúvida ainda é quem é o pai da criança e quem mais pode ser acusado nesse caso, enquanto novas informações sobre a carreira dela como líder de torcida surgem. Este vídeo mostra Laken Snelling meses antes de sua prisão, durante uma competição pelo Flow-Cheer no YouTube. Estamos no caso, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Laken Snelling está enfrentando acusações muito graves. Ela está em prisão domiciliar, solta sob fiança e não é mais estudante da Universidade de Kentucky. Snelling se retirou da escola. Ela não faz mais parte da equipe de líderes de torcida competitiva. Também soubemos mais informações sobre a busca pelo pai do bebê e sobre a identificação dessa pessoa. Falarei dessas novas informações em instantes. Mas isso é o que sabemos sobre Snelling, que até o momento é a única pessoa enfrentando acusações neste caso. Ela faz parte da equipe de dublês há 3 temporadas na Universidade de Kentucky. Ela estava listada como júnior na escalação dos Wildcats de Kentucky. E este é um novo vídeo que foi descoberto de Snelling competindo com a equipe em um vídeo postado há 4 meses pelo Flow-Cheer no YouTube. Então, é possível que ela estivesse grávida durante esse evento? Agora Snelling também já foi uma rainha da beleza e ela costumava postar nas redes sociais, passando tempo com as amigas, realmente transmitindo essa imagem de felicidade. Agora ela é acusada de um crime sombrio. Snelling tem fotos com o garoto, mas não se sabe se ainda estão juntos. Não se sabe se ele é o pai biológico do bebê central nessa história. Soubemos que um homem deu uma amostra de DNA à polícia. Vou explicar quem ele é em breve. Mas antes, vamos ao que Snelling é acusado e como chegamos aqui. Vamos para o dia 27 de agosto. A polícia de Lexington, Kentucky, foi chamada até uma casa por causa de um relato de um bebê inconsciente. Segundo a polícia, a criança morreu no local. Segundo WLEX-TV, a polícia informou que o bebê foi achado em um armário. Segundo a citação de prisão, o bebê estava enrolado em uma toalha dentro de um saco de lixo preto. A citação relata que Snelling foi informada sobre seus direitos e ela teria admitido ter dado à luz aquele bebê. Descobrimos que era um menino. Ela contou que escondeu o nascimento, limpou tudo e colocou os itens de limpeza e o corpo do bebê no saco de lixo preto. Não se sabe ao certo a idade do bebê nem de quantos meses Snelling estava grávida ao dar à luz. Com base no que estamos aprendendo sobre esse caso, não está claro se Snelling disse algo à polícia sobre quem era o pai do bebê ou, sinceramente, se ela sabe quem é o pai do bebê. A primeira autópsia no bebê foi inconclusiva. É importante dizer que, por enquanto, não se trata de assassinato. Mas testes estão sendo feitos para determinar a causa da morte da criança e se o bebê respirou após nascer ou se nasceu morto. Agora existem fotos de Snelling com o homem nas redes sociais, vamos explorar essa parte da história. Não está claro quem é o homem e se ele é o pai dessa criança. Segundo o New York Post, um ex-namorado de Snelling deu uma amostra de DNA à polícia. O jornal conversou com o pai do garoto, que disse apenas que a polícia pediu para o filho ir à delegacia e que os resultados levariam semanas. O Daily Mail informa que o jovem de 21 anos que forneceu a amostra namorou Snelling antes dela se envolver com outra pessoa. Agora, não está claro se Snelling ainda estava em um relacionamento com o homem que aparece nas fotos com ela. Não identificamos nenhum dos homens mencionados nesta história, pois não foram acusados. Este é um vídeo de Laken Snelling, 21 anos em sua primeira aparição no tribunal após ser presa. Ela apareceu de vestido vermelho e se declarou inocente das acusações de abuso de cadáver, adulteração de provas e ocultação do nascimento de um bebê. Snelling pagou fiança de $100 mil e está em prisão domiciliar com os pais sem tornozeleira eletrônica. Ela se declarou inocente. A polícia disse apenas que foi chamada à casa de Snelling após denúncia de um bebê sem resposta, sem esclarecer quem ligou ou o que foi encontrado. Outra parte chocante de tudo isso é que parece que Snelling se apresentava publicamente como alguém que tinha o sonho de um dia ser mãe. Aqui está a última postagem dela no TikTok, de junho, uma foto com emojis que a descrevem. No canto inferior esquerdo, vemos um que diz metas e exibe um emoji de mãe com criança.
Embora Laken Snelling pareça ser calorosa e extrovertida nas redes sociais, ao menos uma pessoa afirma que ela é bem diferente disso. Sydney Kite, 20 anos, falou ao Daily Mail. Ela estudou no ensino médio com Snelling e disse que Snelling descontava sua raiva nas pessoas. Kite disse, abre aspas, enquanto estávamos no ensino médio, ela tentou atropelar uma das minhas amigas mais próximas com seu Jeep. O bullying ficou tão ruim que minha amiga teve que ser tirada da escola e transferida para outra porque Laken tinha levado isso longe demais. Kite também acusou Snelling de cyberbullying com mensagens de texto. Kite não pareceu se segurar ao dizer que Laken só andava com pessoas populares e que tinham dinheiro. E ela disse que Laken Snelling era obcecada com a própria aparência e com o que os outros pensavam. Além disso, de novo, ela disse que Snelling uma vez tentou atropelar alguém com um Jeep. Claro, ao ouvir essa história, surge a dúvida. Ser agressivo significa esconder o corpo do próprio bebê morto? Talvez não, mas isso ajuda a mostrar que tipo de suspeita Laken Snelling pode ser. Ela se declarou inocente e deve retornar ao tribunal em 26 de setembro. Ao preparar esta matéria, pesquisamos o histórico de Laken Snelling. Sabemos que ela é do Tennessee e não tem antecedentes criminais, pelo menos segundo o site truthfinder.com. No Law and Crime, fazemos parceria com o Truthfinder e usamos essa ferramenta para obter detalhes sobre as pessoas envolvidas em nossas matérias. Mesmo sem atuar com crimes reais, é um ótimo recurso para a sua tranquilidade, sendo um dos maiores serviços de busca de registros públicos dos Estados Unidos da América. Com a assinatura paga, você acessa relatórios ilimitados sobre quase qualquer pessoa. Agora você pode obter 50% de desconto no primeiro mês de relatórios confidenciais. Acesse truthfinder.com.au. Agora está conosco o detetive aposentado do NIPD, David Sarney. É sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. É um caso difícil e muito triste pela perda desse bebê. E ainda estamos tentando entender exatamente como isso aconteceu. Mas algumas das novas informações que surgiram e em que focamos hoje são justamente sobre quem é o pai. Você sabe quem é o pai biológico do bebê? Nesses casos, por que é tão difícil identificar quem é o pai? Bem, obrigado por me receber, mas aí começam a surgir muitos problemas. Agora a cooperação acabou. Ela foi presa e autuada por adulteração de provas neste momento. Então esse é um dos aspectos. Então agora você precisa fazer uma investigação mais profunda, talvez forense de computadores, ligações telefônicas e coisas desse tipo. Mas agora eu sei que uma pessoa, um dos namorados dela, ofereceu o DNA dele. Eles podem ter que passar por uma ordem judicial, e isso já é outra questão por si só. Então, infelizmente, a dinâmica desse caso é uma daquelas situações em que, sabe, você realmente precisa fazer uma investigação de morte completa. Tipo, esse local foi inicialmente tratado como uma cena de crime? O pai, que contato ela tem, ou que contatos ela teve com a pessoa considerada o pai? Ela pode saber ou não. Ela não vai cooperar agora por orientação de um advogado. E esse é o direito de todo advogado de manter seus clientes em silêncio até que, você sabe, o caso prossiga. Mas eles querem ver isso. Talvez exista algum tipo de aliança, alguma relação direta em descobrir que Laken sabia que estava grávida. E qual relação ela tinha com a pessoa que pode ser ou não o pai. Então é nisso que tudo se resume. É muito difícil neste momento. É, realmente, porque eu acho que também existe a questão, será que ela sabia que estava grávida? Sabe, no sentido de quando ela soube que estava grávida? Porque há esse vídeo de líder de torcida postado há 4 meses, o que está dentro do período de 9 meses. Então, presumindo que ela estava grávida durante isso e ela está no topo de uma pirâmide humana, sabe? Isso não é algo que eu acho que um médico recomendaria para uma mulher grávida, mas a gente não sabe. Então tem tanta coisa, a questão de tipo, será que ela tentou esconder o fato de que estava grávida o tempo todo? E como isso influencia? Se ela realmente tomou esse tipo de atitude no tipo de acusação que ela poderia enfrentar, ou no caso que os promotores poderiam ter contra ela? Bem, essa é a questão. Agora você vai olhar para o que ela sabe e o que estava disponível para ela. E é aí que você vai ter que recorrer à perícia digital. Você acessará o telefone dela e sites que ela pode ter usado. Você fará todo o trabalho para saber quando ela soube e se realmente sabe. Sabe, atletas podem continuar participando de eventos de condicionamento físico e coisas assim. Isso machuca a pessoa? Isso causa problema? Ela tem 21 anos, então é diferente. Mas agora você tem que meio que descobrir
quando ela soube o que ela sabia e se eles fizerem essas verificações no celular dela, no computador dela, uma investigação profunda mesmo nos aspectos do computador, se é que tem algo. Ela estava pesquisando alguma informação, e se ela estava, qual era a informação que ela estava pesquisando? Ela sabia que estava grávida, ela chegou a fazer um teste de gravidez, e é por isso que os contatos com as mensagens de texto do telefone vão fazer parte disso tudo. Ela chegou a contar para alguém que estava grávida, e isso é uma parte da questão. Agora queremos saber qual é a criminalidade envolvida. Quando a autópsia é inconclusiva, aqui em Nova York, no Departamento de Polícia de Nova York, chamamos de CUPs, ou seja, circunstâncias desconhecidas aguardando investigação policial. Nesse momento, o médico legista busca mais informações dos investigadores para determinar os fatos que levaram à morte do bebê. E agora, eles não têm nada conclusivo fisicamente. Obviamente, eles vão fazer mais testes envolvidos. E é aqui que as perguntas mais detalhadas precisam ser feitas pelos investigadores e pelos promotores para determinar, depois dos fatos, enquanto continuam trabalhando na investigação e nas autópsias, quais perguntas vão fazer e garantir que essas perguntas sejam claras e objetivas para determinar se há criminalidade. Às vezes é horrível pensar, mas bebês morrem. Bebês realmente morrem. E é isso acontece. E eu continuo dizendo, isso não é um caso de assassinato, sabe? Nesse ponto. Mas se o legista voltar e disser que esse bebê estava vivo quando nasceu, que não foi um caso de natimorto, isso torna a história difícil de contar, pois é muito triste e gráfica, especialmente nesses detalhes que mencionamos. Quero dizer, se for isso, quando você vê esses casos e o rumo que podem tomar, se esse bebê nasceu vivo, o que isso significa para as acusações que ela pode enfrentar? Bem, isso aumenta as acusações, obviamente. Se de fato esse bebê nasceu vivo, sabe? A lei de Kentucky afirma, obviamente, que isso poderia ser homicídio culposo, assassinato, mais um caso de assassinato nesse ponto. Mas esse é o problema. Acho que há um intervalo entre quando ela parou de usar muito as redes sociais e agora. Então, pode ser que ela já soubesse da gravidez. Mas a pergunta que fica é: até que ponto ela manteve isso em segredo? Quero dizer, ela, aparentemente, teve o bebê em casa, na residência. E esse é o grande argumento. É por isso que a cena do crime teve que ser analisada com muito cuidado, sabe? Por causa da placenta, obviamente. Espero que o cordão umbilical e outras evidências tenham sido recolhidas, se estavam disponíveis. Isso é importante. Se elas não estavam lá, será que ela esconde algo? Esse é o trabalho dos investigadores, e por isso esses casos são tão difíceis, pois não sabemos o que aconteceu com o bebê, mas estamos determinados a descobrir. A investigação inicial da cena do crime é fundamental, pois tudo ficou congelado, ali naquele momento. Os investigadores criaram uma cena do crime, isolaram tudo e fizeram uma busca completa do local. Que experiência ou treinamento você tem como detetive? Isso aqui, como você disse, é uma cena do crime, algo muito delicado. E você está lidando com, placenta, cordão umbilical, uma vítima muito, muito pequena nesse momento. Larkin Snelling em si está passando, ela acabou de passar por um episódio médico, acreditamos, Não está claro quanto tempo após o parto a polícia foi chamada. Mas quero dizer, que tipo de treinamento os detetives têm para lidar com o que eles estão recolhendo da cena como evidência em um caso como esse? Bem, isso depende da agência. Alguns recebem muito treinamento em investigações de homicídio. Investigações sobre morte de bebês são poucas, mas recebemos algum treinamento. Por isso, acredito que a unidade de vítimas especiais do departamento deles está cuidando dessa investigação. Então, espero que vocês tenham investigadores que sejam especializados em entender mortes de bebês. Outro benefício é precisar de promotores igualmente especializados. Tivemos sorte, pois trabalhei com pessoas assim. Eu trabalhei com um promotor que era de Queens e esse era o foco dela. Ela treinou nossos investigadores durante nossos cursos de investigação ao longo dos anos. Isso foi benéfico, mas depende da agência. Por isso, as perguntas aos médicos devem ser bem elaboradas, pois eles terão certos fatos. Se não perguntarmos direito,
Eles podem não trazer todos os fatos. Não há problema em dizer que médicos podem errar. É só que a gente não faz as perguntas certas. Talvez a gente não faça as perguntas certas. Por isso que o treinamento é muito importante. Perguntar, estar envolvido e engajado nisso. Essas situações são delicadas. Conheço investigadores que evitam casos de bebês. Isso também é difícil. É difícil acreditar que há crime nisso. Mas é possível? Sim. Mas precisamos garantir que a totalidade das circunstâncias determine os fatos do que aconteceu com esse bebê. Esse bebê nasceu morto, e se não, o bebê ainda está vivo. Quais evidências indicam que Laken cometeu o crime naquele momento? E é por isso que toda a pesquisa anterior, a vitimologia e a antropologia, de certa forma, a gente volta na pessoa ali. Vamos seguir fazendo isso e garantir que não erraremos. É isso. Detetives são buscadores da verdade. E estamos aqui para descobrir o que aconteceu. Você tem muito do tipo, ele disse, ela disse, mas o que realmente aconteceu? Vou basear isso na investigação em andamento, a partir do local onde o bebê foi encontrado e expandindo, desde computadores até relacionamentos e conversas que essa pessoa possa ter tido com qualquer outra pessoa. Como ela conseguiu manter isso tão escondido? E se ela não conseguiu, é muito incomum alguém realmente manter algo assim em segredo por tanto tempo. Mas ela usava as redes sociais e meio que deu uma sumida nisso. Então, talvez ela estivesse ciente disso. Mas em algum momento, alguém deve ter começado a fazer perguntas. Talvez os pais, mas agora, provavelmente, você também perdeu os pais nesse shopping. Se você é do Departamento de Polícia de Lexington e tem uma pergunta para Laken Snelling, ela tem advogado. Quero dizer, que tipo de acesso você tem a ela nesse momento? Esse é o ponto. É muito limitado, quero dizer. O advogado, ela tem o privilégio de confidencialidade entre cliente e advogado. Ela tem direito a um advogado. Ela tem direito a um defensor. Ela só pode ser interrogada com o advogado presente. Então, se ela e o advogado decidirem falar com a polícia, esse advogado vai estar presente durante o interrogatório. E eles podem se recusar a responder qualquer pergunta. E esse é o sistema de justiça criminal americano. Você é inocente até que se prove o contrário no tribunal. E o ônus da prova para determinar a criminalidade é baseado nas investigações e no trabalho que os policiais e investigadores fazem para determinar a culpa ou inocência daquela pessoa. Porque nem sempre estamos procurando encontrar pessoas culpadas. Estamos tentando encontrar a verdade nisso. Se Laken não cometeu um crime, que os fatos comprovem isso. Que as informações das investigações, dos investigadores, dos médicos, da autópsia e do legista sejam encontradas. E é assim que saberemos que essa foi uma morte infeliz de um bebê. Laken errou ao esconder e adulterar as evidências naquela época. Esse é um dos pontos. Quando se trata de adulteração de cadáver, que é a acusação que ela está enfrentando porque deu à luz esse bebê e em algum momento esse bebê acabou no armário, dentro de um saco de lixo, junto com tudo o que ela usou para limpar a cena. E ela, depois de ter seus direitos Miranda lidos, teria admitido essas coisas. Quero dizer, neste ponto, se o bebê nasceu morto e ela fez isso, parece que seria um caso bastante forte contra ela. Como você vê esse caso seguindo em frente onde, claramente ela é a mãe, pelo que nos foi dito, desse menino? Ela é, minha pergunta seria, quando é que a lei entende que isso não foi apenas um parto privado em casa, que isso foi realmente algo criminoso? Bem, agora estamos vendo a questão criminal, que você tem um bebê falecido e ela adulterou as evidências ali. A próxima questão é, será que eles... E isso é o que acontece quando se trata de matérias jornalísticas, você não recebe tudo, todas as novidades, todas as nuances feitas pelos investigadores. Eles não vão dizer, ela admitiu. Pode ser que ela não tenha admitido. Pode ser que nem tenham feito a pergunta. Fizeram a pergunta. Ela negou. Então isso é uma coisa. Se ela afirma que isso ocorreu, já temos uma linha do tempo e suas declarações registradas. Agora temos que voltar atrás nessa parte disso. Se ela disse que o bebê nasceu morto, é aí que podemos conversar com o pessoal, Nós olhamos, vamos ao escritório do Instituto Médico Legal, estamos analisando isso. Vamos descobrir certas coisas, o que eles não tinham visto, que são fotos, obviamente, da cena do crime, fotos do bebê, quando o bebê Sawyer estava lá.
Isso também deveria ter sido feito. Tudo isso vai ser feito. Então, quando isso for levado ao escritório do Instituto Médico Legal, eles terão mais informações do nosso lado. Eles estão lidando apenas com, infelizmente, quando falamos sobre isso, você está lidando apenas com o corpo. O que quer que tenha acontecido com esse corpo antes disso, eles podem não saber, a menos que os investigadores tenham analisado e dito: isso é o que aconteceu, com base nas informações que reunimos. Aqui estão todos os recursos que tivemos. Isto é o que obtivemos. Agora, isso corresponde ao que está sendo dito por Laken com o que vemos no corpo? Quando se trata da fiança dela, e fiança quero dizer, já falamos sobre alguns casos em que um juiz deixaria alguém sair sob fiança, mesmo em um crime grave. E é fácil, olhando para trás, criticar esse juiz e perguntar: o que você está fazendo? Sabe, nesse caso, ela não tinha antecedentes criminais. Ela não responde por assassinato ou homicídio culposo agora, por isso tem fiança de $100 mil sem monitoramento eletrônico. Ela está morando em casa com os pais. Se você é um investigador neste caso, você se sente bem com essa decisão do juiz? Nós temos que respeitar isso. Isso é uma coisa. Já vi pessoas serem liberadas por reconhecimento próprio de forma errada, especialmente em Nova York. Já vi pessoas que roubaram e agrediram serem soltas. Você pode não gostar, mas essa é a realidade do sistema. Fazemos parte disso. Somos atores no sistema e contribuímos como podemos. O que os tribunais fazem agora, muitas vezes depende dos investigadores e da polícia. Mas nesse caso, se não tem nada mais contra ela para, você sabe, mantê-la na prisão. A prisão existe porque a fiança serve para garantir que a pessoa compareça ao tribunal, não como punição. Então não se trata de punição. Se ela pudesse pagar a fiança, eles pagariam a fiança, teriam 10% do valor, e aí ela seria liberada, sob custódia. E nesse caso, ela está voltando para os pais, sem monitoramento eletrônico, porque eles acreditam firmemente que ela tem raízes no bairro, raízes na comunidade. Ela já estudou na faculdade, não está mais lá, mas acham que ela tem motivos para ficar. E se ela decidir fugir, a fiança é retirada, a fiança é revogada e então é emitido um mandado de prisão. Como policial e detetive, já vi pessoas serem soltas por crimes muito piores enquanto aguardavam fiança. Esse é o ponto. E é aí que a fiança faz diferença. Sei que muitos acham que atravessar fora da faixa já é motivo para a prisão. E não é assim que as coisas funcionam. Mas ao mesmo tempo, se isso voltar, se ouvirmos do legista que agora é um caso de assassinato ou um caso de homicídio culposo, isso mudaria a forma como o tribunal haveria em relação à concessão de fiança e a confiança de que ela compareceria ao tribunal e tudo mais? Bem, isso é uma questão de discrição judicial. O juiz, então, determinaria se revoga ou não a fiança e se ela deve ser detida ou mantida sob custódia. Isso cabe ao juiz, não cabe à polícia pedir isso. Nós não podemos. Podemos sugerir isso ou o promotor, que é algo que eles tentam fazer. Mas se um juiz tem essa discricionariedade e a utiliza, há pouco que impediria Laken de ser liberado, detido ou mantido sob custódia. Vai depender do juiz se o caso chegar a esse ponto e ele achar que ela representa risco de fuga ou tenha histórico de crimes, o que não é o caso. Então isso realmente diminui a oportunidade ou reduz os motivos para mantê-la sob custódia. Mas este é um caso sério. Agora, só Alá quem sabe o que aconteceu. Essa é a realidade. Estamos tentando ver, e é por isso que os investigadores precisam trabalhar com o que temos naquele momento, o que eles têm naquele momento, e então determinar por tudo ao redor deles se ela realmente, matou o bebê. E neste momento, não temos isso, mas isso não encerra o caso, e também não encerra a acusação deste caso. Sim, e quando revelarem a causa da morte, será um momento crucial para ver o rumo do caso. David Sarney, detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, obrigado por participar do Law and Crime. Muito obrigado. Se cuide e fique seguro. Encerramos o caso apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.